Segunda Reis, capítulo 5, versículo de número 9 em diante. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Versículo 12. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou. Glória a Deus. Os irmãos estão me aceitando, glorificando ao nome do Senhor Jesus aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu estava lendo essa passagem, o Senhor, Ele colocou essa passagem no meu coração. Todos aqui, eu creio que a maioria já conhece a história de Naamã. Naamã era um chefe de guerra, mas ele se encontrava leproso. E uma menina a qual ele tinha pegado no meio da guerra diz à sua esposa que havia um homem de Deus nessa cidade e que ele deveria ir lá porque o homem o curaria. Naamã vai. A história, o foco ao qual eu quero dizer nessa noite. Naamã, ele foi até onde estava o homem de Deus. E a Bíblia, ela nos diz que Eliseu, ele não sai para fora. Eliseu, ele não sai de dentro da sua casa. Eliseu não abre a porta da sua casa. Mas a Bíblia, ela nos diz que Eliseu, ele somente viu um mensageiro e fala: diz a ele que ele tem que descer 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia nos diz que Naamã, ele fica indignado com isso. O que eu quero dizer nessa noite, o que o Senhor, Ele pôs no meu coração através dessa palavra. Naamã, ele queria as coisas com facilidade. Ele não queria se sacrificar. Ele não queria sacrificar o seu eu, sacrificar a sua carne. Ele queria algo fácil. Ele queria que o homem de Deus fosse até ele, colocasse a mão sobre ele, e ele ficasse curado, e ele pegasse os seus cavalos e cavaleiros e fosse embora. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite, que com Deus não é dessa maneira. Com Deus não é da maneira que nós pensamos, ou da maneira que nós queremos que Ele haja sobre a nossa vida. É da maneira dEle. Porque eu bem, olhando essa palavra, lá no livro de Marcos, capítulo 3, 2, 3, mais ou menos, se não me engano, vem nos dizer a história de um leproso. A Bíblia diz que esse leproso, ele sobe ao monte e vai ao encontro de Jesus. Só que ao contrário do homem de Deus, a Bíblia diz que Jesus, ele toca sobre o leproso e diz: eu quero que você seja curado, ser limpo. O que eu quero dizer nesta noite é que o Senhor, Ele não trabalha da maneira que a gente quer. Ele trabalha da maneira que Ele quer. Porque Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece qual é os nossos defeitos, Ele conhece as nossas falhas. Ele conhece até onde a gente pode ir. E Ele sabia que Naamã, ele queria algo fácil.
Porque Naamã, ele estalava os dedos e todos faziam o que Naamã queria. Se Naamã falasse vai lá, o povo ia. Se ele falasse guerreia, o povo guerreava. Ele tinha gente para comandar dentro da sua casa, mas ele não poderia comandar Deus. Quem é que comanda Deus? Naamã não comandava Deus, mas Naamã teve que obedecer uma ordem a qual Deus mandou. Você tem que descer. Muitas vezes nós nos perguntamos por que nós buscamos tanto e a nossa bênção não chega. Mas nós esquecemos de ver que o tempo de Deus não é o nosso. Que o trabalhar dele não é o nosso. Que a maneira dele não é a nossa. Nós esquecemos dos detalhes de Deus. Que nós pedimos, mas esquecemos de perguntar: Senhor, é da tua vontade? Senhor, é o teu tempo? Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? E eu pude perceber com essas duas histórias que o Senhor, ele trabalha do jeito e da maneira que ele quer. Não somos nós que mandamos nele, mas é ele que comanda a nossa vida. E a única coisa que nós temos que fazer é adorá-lo. Porque uma coisa que tem em comum dessas duas histórias é que os dois foram atrás de Deus. Eles não foram atrás somente de milagre, mas foram atrás de Deus. Naamã, ele buscou a cidade inteira, mas quando ele encontrou, a Bíblia diz que ele se indigna. Ele olha e fala: como? Eu pensei que ele ia vir até mim, ia pôr a mão, ia orar ao seu Deus, ia invocar o nome do Senhor e eu ia ser curado. Mas ele começa a falar: mas Abana e Fapá não são rios melhores do que esse rio Jordão? Mas aí um dos seus moços fala: ei, pai, mas se ele falasse para você fazer qualquer outra coisa, você não ia fazer para ser curado? O que custa você mergulhar? Quantas coisas o Senhor tem pedido para mim e a você? Quantas coisas o Senhor tem pedido a mim e a você? E nós falamos: Senhor, nós podemos deixar isso, nós podemos fazer aquilo. Mas por que eu tenho que deixar isso? Mas por que eu tenho que rejeitar aquilo? Mas o Senhor, ele diz: porque com cada um ele tem um propósito. Você não entende o propósito de Deus. Eu não entendo o propósito de Deus. Ninguém entende a maneira de Deus trabalhar. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele trabalha. Não importa a maneira que ele vai trabalhar, mas ele trabalha pelos seus. Não importa a maneira como ele vai agir, ele trabalha. E a Bíblia diz que Naamã, ele foi ao rio. Ele desceu. A Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes. O que eu quero te dizer nesta noite: não importa quantas vezes você vai ter que mergulhar, mas mergulhe. 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 Não importa quantas vezes você vai ter que descer, desça. Desça. Não importa quantas vezes eu vou ter que cantar o mesmo hino, mas nós sabemos que o Senhor, ele trabalha. Não importa quantas vezes eu vou ter que orar a mesma coisa. Não importa quantas vezes eu vou ter que louvar a mesma coisa. O importante é que Deus está vendo quantas vezes você está fazendo e que ele vai trabalhar da maneira que ele quer. E nós temos que entender isso. Outra coisa que eu venho tirar dessa história é que esses homens aprenderam a ser dependentes de Deus. Antes de ontem, eu estava andando na rua, uma rua deserta, e eu estava falando com Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso aprender a ser dependente de Ti. Porque muitas vezes nós não sabemos ser dependentes de Deus. Ser dependente de Deus não é quando a gente já tem todo o dinheiro para pagar uma conta. Ser dependente de Deus não é comer tudo aquilo que a gente quer. Ser dependente de Deus não é ter tudo na mão na hora que a gente quer. Ser dependente de Deus é saber que mesmo sem nada, você tem um Deus que pode prover tudo.
Mesmo você passando pelo vale da sombra da morte, você sabe que tem um Deus que pode te proteger. Mas se você vier a morrer no meio daquele vale, nós sabemos que lá no céu tem uma grande morada para mim e você. Ser dependente de Deus. E nós só aprendemos a ser dependentes de Deus quando Deus começa a tocar e tirar alguma coisa de nós. Nós só aprendemos a ser dependentes dEle quando Ele começa a tirar algumas coisas da nossa vida, para a gente aprender a buscar. Aprender a ser dependente e falar: Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu preciso de Ti para que isso aconteça. Eu preciso de Ti para que isso venha acontecer. E nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. A nossa alma precisa aprender a ansiar pelo Senhor, a ter sede de Deus, a ter sede da Sua presença, a ter sede da Sua glória. Porque o que nós vemos hoje é uma igreja que está igual uma lata vazia, que faz muito barulho, mas não tem nada por dentro. Mas o que nós precisamos ter é algo dentro de nós. E essa essência só vem com a dependência de Deus. E nessa noite o Senhor, Ele colocou isso no meu coração. É um culto a qual nós denominamos culto de libertação. E para sermos libertos, nós precisamos ser dependentes dEle. O leproso que foi ao encontro de Jesus, ele não poderia sair no meio da cidade, mas ele dependia de alguma coisa. Ele precisava de uma cura, e ele sabia que essa cura só dependia de Jesus. E o lindo dessa história é que ele fala: Senhor, se Tu quiseres, faça com que eu fique limpo. Ele não chegou pedindo: Senhor, eu quero ser limpo. Ele não chegou falando: Jesus, eu quero. Ele falou: não, Senhor, se Tu quiseres, faça com que eu fique limpo. E na mesma hora Jesus toca nele e fala: eu quero ser limpo. E o que é nesta noite que você está dependendo de Deus? O que foi que você veio buscar aqui nesta noite? Nós estamos no culto a qual nós denominamos culto de libertação. Naamã, ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para receber a cura. O leproso, ele teve que subir um alto monte e se ajoelhar e adorar ao Senhor e dizer: Senhor, se Tu quiseres, faça com que eu fique limpo. Se Tu quiseres. Se o Senhor quiser. E é isso que nós precisamos hoje. O Senhor, Ele colocou em nossa vida as águas do Espírito, a qual o salmista, ele vem dizer que as águas do Espírito, ela flui dentro de nós. O profeta Ezequiel, ele diz que ele tem uma visão de águas e que a pessoa precisava mergulhar. E nesta noite a água viva está aqui. Nesta água a fonte da vida está aqui. Nesta noite a água viva, ela está aqui neste lugar. E ela só vai esperar você mergulhar, para você sair purificado, para você sair limpo, para você sair liberto. Você precisa mergulhar nas águas do Espírito esta noite. Você precisa vir com determinação: Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso ser liberto. Porque nós precisamos ser libertos. Há algo dentro de nós que precisa ser liberto. E só Ele sabe aonde está a maioria das nossas falhas. E é Ele que muda, é Ele que molda, é Ele que transforma. E Ele está aqui nesta noite para transformar a minha e a tua vida. Quem veio mergulhar nas águas do Espírito nessa noite? Não importa como você veio mergulhar, mas mergulhe.
Não importa como você veio adorar, adore. Não importa como você veio buscar ao Senhor, busque. Busque. Sinta a presença dele fluir dentro de você. Sinta a presença dele transbordar dentro do seu ser. Porque ele está aqui nessa noite para fazer isso sobre a tua vida.